Você imagina que comportamentos impulsivos e desatentos, eles podem prejudicar as suas relações? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Olá, eu sou a Lara Dalmeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações porque eu acabo disponibilizando vídeos semanalmente aqui no canal. E aí eu quero falar um pouquinho hoje sobre os comportamentos impulsivos, desatentos e principalmente como esses comportamentos influenciam nas suas relações. Então assim, já expliquei em outros vídeos que são esses comportamentos, vou falar rapidamente aqui. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha aqui no canal que eu falo em outros vídeos explicando especificamente esses comportamentos, etc, e questões relacionadas específicas ao TDAH. Mas vamos lá. Então, os comportamentos impulsivos são aqueles comportamentos em que eu acabo agindo sem conseguir fazer uma reflexão imediata. Então, eu faço uma ação por impulso, eu falo sem pensar, eu me coloco em risco porque eu pego o carro e saio em alta velocidade e não tenho esse controle. Enfim, uma série de questões aí que te colocam em risco e que trazem prejuízos, né, para você e para o seu parceiro ou sua parceira. E aí, como é que esses comportamentos se dão com frequência nas relações amorosas? No dia a dia, na convivência, então através de falas inadequadas. Então, por exemplo, tem uma discussão, tem alguma situação, acaba falando alguma coisa que magoa, que ofende e muitas vezes se arrepende, acaba às vezes tendo até alguns comportamentos mais agressivos que são bastante complicados, então joga as coisas, quebra alguma coisa e aí depois se arrepende, faz gastos excessivos. Ai, Lara, o que tem a ver gastos excessivos com relacionamento? Muito, porque o planejamento financeiro do casal, né, as questões financeiras do casal, elas são importantes e elas acabam causando muitos conflitos no dia a dia. Então, esse comportamento impulsivo de gastar mais do que o planejado ou mais do que a sua possibilidade vai trazer prejuízos importantes nas suas relações de um modo geral, mas no relacionamento amoroso, muito mais, porque se você está planejando uma vida, está construindo, está dividindo essa vida com a outra pessoa, a questão financeira ela é muito importante e vai causar um desgaste enorme nessa relação se você, por exemplo, todo mês gasta mais do que deveria, gasta além do combinado, come além do combinado, bebe além do combinado, né? Ou do adequado, que aí não é nem combinado, né? O uso da bebida, ou o uso abusivo de drogas, por exemplo, né? Então, esses comportamentos impulsivos que podem te colocar em risco e que a gente não tem controle, ou seja, eu comecei a beber, vou num churrasco, e aí toda vez a minha parceira fala, tá, mas não vai, bebe menos, bebe pouco. Quando eu percebi, já bebi, acabo bebendo muito mais do que eu deveria, acabo tendo comportamentos inadequados, ou passo mal no outro dia, enfim. Esses comportamentos excessivos vão trazer prejuízos, claro, para o indivíduo que age, né, e se comporta dessa forma, mas vai trazer prejuízos importantes na relação, daqueles que estão à sua volta. Então, todos esses são exemplos aí de comportamentos que a gente vai entender que estão relacionados com a impulsividade, né, então, se for na alimentação também, então, por exemplo, eu e a parceira, o parceiro ou a parceira, compramos um doce, um bolo, comida que a gente gosta, e aí eu vou comendo até acabar. E aí quando a outra pessoa vem pra comer, não tem mais. Mas Lara, pode ser uma besteira. Isso se acontecer uma vez, se é uma questão esporádica, se acontecer uma vez, pode ser que o parceiro leve na brincadeira e que isso não tenha nenhuma dificuldade, nenhum problema maior, mas vamos pensar isso a longo prazo, isso como um comportamento recorrente. O que vai acontecendo? O parceiro ou a parceira vai imaginando que talvez ele não seja importante, que não seja priorizado, que não seja respeitado. E aí, quando na verdade é uma dificuldade de controle de impulso. Então, assim, eu não consigo me controlar. Eu até tento, mas eu não consigo. Quando eu percebi, eu já tinha comido todo o bolo que a gente tinha comprado em conjunto, por exemplo, tá? Então, esses tipos de comportamentos, todos esses, né, que eu acabei de dar exemplos, e aí cada um vai imaginando e vai identificando o que acaba acontecendo na sua relação, isso vai minando a relação, isso vai trazendo uma série de dificuldades no dia a dia, vai trazendo uma série de pequenos conflitos no dia a dia. Então, cada dia é uma coisa. Hoje foi o doce que ele não, ou ela não deixou um pedaço pra mim. No outro dia, quando vai ver, as questões financeiras estão desequilibradas. E aí, quando percebe, já estão discutindo. E na discussão, você acaba se exaltando, falando que não deve. Ou seja, então são pequenos comportamentos no dia a dia que vão trazendo conflitos quase que diários e que, com o passar do tempo, a relação vai ficando muito desgastada e muito difícil para ambos. Então, para você, para o parceiro e para a parceira. Então, esses comportamentos
A gente precisa ficar atento, precisa olhar para o dia a dia, para a rotina, para entender a repetição, quanto eles se repetem, o quanto eles estão persistentes ali naquela rotina. E da desatenção, a desatenção está relacionada a dificuldade de organização, de gestão de tempo, iniciar e terminar uma tarefa, cumprir horário, ficar atento ali na fala do parceiro. Isso é uma coisa super importante, né? E que traz muitos problemas nas relações. Então, assim, eu não consigo ficar atento porque meu parceiro ou minha parceira falam, ele é um pouco prolixo, ou fala demais, ou aquele assunto não me interessa. Enfim, cada um vai identificar a maior dificuldade. Eu não consigo me manter atento por muito tempo, e aí eu vou respondendo, tá bom, ok, pode ser, não pode ser, e daí lá na frente isso vai trazer consequências, porque se eu não consigo prestar atenção na fala do parceiro ou da parceira, e aí eu tenho uma interação às vezes automática, isso a longo prazo também vai ser um problema, né? Os atrasos, então o parceiro pode se sentir como se ele não fosse amado, respeitado, então ele não consegue me ouvir, não se interessa por mim, sempre se atrasa para me encontrar, ou não divide as tarefas comigo na rotina, começa e não termina nada, e aí o parceiro se sente sobrecarregado. Ou seja, essas questões também vão trazer um desgaste importante na relação. E veja, eu tô dando todos esses exemplos pequenininhos do dia a dia. Então hoje é um atraso, amanhã que a louça ficou pela metade, no outro dia eu falei que a gente ia sair, mas aí eu acabei não tendo uma boa gestão de tempo no meu trabalho e desmarquei um compromisso com o parceiro, com a parceira. Ou seja, são pequenas atividades do dia a dia, da rotina, que vão fazendo com que os conflitos sejam presentes na relação. Isso vai desgastando, né? Vai minando esse relacionamento. Muitas vezes esse excesso de conflitos, de pequenas brigas, de discussões no dia a dia podem levar até a falta de respeito, podem levar ao desinteresse de ambas as partes. Então são questões que elas são importantes e que você tem que identificar quais são frequentes no dia a dia, se elas estão, né? Se elas são frequentes, quais delas são, para principalmente tentar pensar em estratégias para mudar. Não todas, né? Não tudo, mas aquelas que você percebe que é a briga de maior frequência, é a situação em que de tempos em tempos vocês estão discutindo e voltando naquele tema. Então esse foi uma série de exemplos aí que eu dei, que é justamente para que você tente identificar, né, se essas questões relacionadas tanto à impulsividade, à hiperatividade e impulsividade, quanto à desatenção, se elas estão presentes no seu dia a dia e o quanto elas estão afetando o seu relacionamento. Eu tenho que dizer aqui também que eu desenvolvi um treinamento que é 28 dias de relacionamento na prática, que trabalha justamente essas questões relacionadas à desatenção, hiperatividade e impulsividade nas relações. Deve ter aqui um link nesse vídeo ou nas minhas outras redes sociais. Com certeza esse treinamento também vai poder te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Até a próxima!